aula, né? Quer dizer, para quem não sabe, isso aqui é um iPad e ele me permite rodar 2 apps ao mesmo tempo. Eu estou rodando um app de notas, que permite eu usar um quadro negro, né? E o app Adobe, né? Editável, né? Que me permite, então, trabalhar com as transparências. Então, tem os 2 ao mesmo tempo. E um slide aqui no meio, eu posso ir de um para o outro. Certo? Muito bem. Então, esse é o assunto do curso, né? Modelos de crescimento e compartimentais estocásticos. Na aula 2, a gente vai enfatizar, focar na parte estocástica. Então, vamos tentar descrever aquelas flutuações, né? Que a gente viu, comentou sem muita detalhamento na primeira aula. Mas antes de fazer isso, vamos ver o que foi o melhor modelo. Qual foi o modelo que melhor se adequou aos dados? Já que a gente quer agora descrever flutuação, é bom a gente lembrar qual foi o modelo que venceu, digamos assim, a disputa, né? Então, olhando aqui, eu sempre gosto de olhar para um gráfico típico, né? Já que a gente vai fazer aplicação em Covid-19, nos dados de Covid-19, é bom olhar para o desafio, né? O que é que a gente quer fazer? Então, tá aí, o caso da Itália, a mesma transparência que eu usei, o mesmo slide que eu usei na aula passada. Então, a gente tem a curva de acúmulo, que é a primeira, essa de cima, de dados acumulados, mortos acumulados, e óbitos, né? E embaixo a curva diária, o registro diário, né? A notificação diária dos mortos. E aí vocês veem que há uma diferença substancial entre os 2 gráficos no que diz respeito às flutuações. A linha preta é o BLM, que é o modelo logístico beta, né? Que a gente eu vou fazer uma revisãozinha rápida, né? Sobre que ele foi um pouco no final da aula, né? Que eu falei dele. Então a gente vai fazer uma revisãozinha rápida dele aqui também. E no final ele seria essa curva preta, esse fit, né, para os dados. E tem essa flutuação, certo? Então, na curva diária, aparece a flutuação. Essa flutuação ela é devida, do ponto de vista de sistemas complexos, aos graus de liberdade que não foram incluídos. A gente, quando usa um modelo como modelo de crescimento, que eu argumentei ser um modelo efetivo, existem graus de liberdade que estabelecem a complexidade do sistema, que estão fora, né? Certo? Esses graus de liberdade então, eles se manifestam no domínio ou no nível de descrição, aqui escolhido apenas como uma única grandeza no nível de descrição, o número de óbitos e nada mais. Então, ele se manifesta através das flutuações, certo? Então, e a gente precisa, então, incorporar essa descrição usando um certo modelo de ruído, e é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Mas antes disso, vamos ver o que é que funcionou, o que é que a gente precisa, qual é o mínimo que um modelo tem que ter para ele fitar bem os dados da primeira onda da Covid. Então, o que a gente viu é que os modelos de crescimento que estabelecem, então, a evolução do número de óbitos acumulados em função do tempo, o melhor modelo foi esse modelo logístico beta, que ele é definido com 6, né, parâmetros, se você colocar o C0. Então, tem 6 parâmetros. Vamos lá. 2 são extensivos. A equação é essa que está indicada aí lá no topo da transparência. Ela tem, então, esses 2 parâmetros, que é o C0, que é o valor inicial, onde você começou a fazer a contagem. Então, esse é o valor inicial do número, no caso de óbitos. E K seria o valor final. Obviamente, o valor final ele tem que ser fitado, né? Certo? O valor inicial você pode até estabelecer um valor com base nos dados, mas o valor final não, né? Até a pandemia acabar, você não sabe exatamente qual é o valor de K. Então, ele é um parâmetro de fit. É um parâmetro extensivo, mas é um parâmetro de fit. Extensivo porque ele cresce com o tamanho, né, da pandemia. E tem os parâmetros intensivos. Esses parâmetros estão ligados à
a forma da curva. Então, olhando aqui para essa curva de cima, essa forma que tem esse formato genérico de uma letra S, os 4 parâmetros restantes que a gente vai descrever, ele controla a maneira como esse S se manifesta, ou seja, como a forma, né? A forma desse S, a forma detalhada desse S. Então, vamos lá. O primeiro R, o R que aparece na equação, ele determina a taxa de crescimento logo no início. Seria uma espécie de... a pandemia começou e a gente viu isso, na verdade, em vários países, em estados do Brasil também, e até cidades. Então, quando a pandemia começa, esse termo... Deixa eu fazer aqui. Esse termo aqui é irrelevante, fica só esse primeiro. Ou seja, a Q exponencial funcionou muito bem para o Brasil, por exemplo, que é a solução disso aí. E aí esse R, ele determinaria essa taxa inicial, certo? Ela não tem unidade de inverso de tempo, a gente chama de taxa, mas só para Q igual a 1 é que ela realmente tem unidade de inverso de tempo. Okay? Então vamos ter isso em mente. O Q diferente de 1, ele tem que ser reescalado para ter a unidade certinha de inverso de tempo. Mas isso não impede que a gente chame assim, certo? Então é uma taxa de crescimento. E o Q determina o tipo de crescimento. Se ele é linear, se Q for igual a 0, fica simplesmente ddt igual a R, certo? É um crescimento linear. Se Q for igual a 1, aí a derivada, a taxa de variação de C, fica proporcional ao próprio C. Isso é um crescimento exponencial. Então, Q igual a 1 é exponencial, Q igual a 0 é linear. Entre eles, eu tenho o crescimento chamado subexponencial. Em mercado financeiro, ou em aplicações financeiras, o crescimento linear seria uma espécie de juro simples. E o crescimento exponencial é o juro composto, é o juro em que você... o rendimento que você obtém, ele é proporcional ao valor que você tem, ao capital, né? O valor que você tem investido na conta, por exemplo, certo? Então, esse é investimentos de renda fixa. Existe renda variável também, né? Então, isso aqui em renda fixa. E quem é o alfa? Agora, alfa e P, quem são esses outros dois? O alfa, ele controla a assimetria da curva diária, ou seja, a entrada nesse regime de posterior ao pico. Então, vamos colocar aqui, né? Então, esse pico na curva diária, marcado aqui, o pico na curva diária, vai corresponder na curva de acumulação a um ponto de inflexão. É uma mudança, né? Uma mudança de comportamento. E o alfa, ele estabelece que esta posição ela é assimétrica. O lado esquerdo é diferente do lado direito. E a gente viu, os dados todos oferecem isso, e é por isso que o modelo logístico mais tradicional, em que a gente teria alfa igual a 1, ele não é adequado aos dados da Covid-19, certo? Então, alfa igual a 1 significa simétrico, a curva fica simétrica, o lado esquerdo e o lado direito ficam idênticos do ponto de vista visual. Enquanto que alfa diferente de 1, não, certo? Eu tenho uma assimetria. Então, é um parâmetro de assimetria, a gente pode chamar assim. Ok? E, finalmente, o parâmetro P. Esse parâmetro P ele se mostrou muito importante para a gente na análise dos dados, porque ele dá uma certa resiliência, uma teimosia, se quiser usar uma linguagem popular, da epidemia em se manter ativa mesmo após o ponto de inflexão. Ou seja, é uma resistência a ela entrar no platô. É um retardamento da entrada do platô. Então, a gente vê aqui na Itália, a Itália nem a gente vai ver depois na aula 3, né, onde eu vou mostrar as aplicações do modelo. No caso da Itália, o P nem é tão grande. Há países em que o P, como o Brasil, né, esse valor, quando estava no regime de primeira onda, né, ele era razoavelmente grande. Isso fazia com que a entrada no platô fosse muito, muito lenta.
P igual a 1 significa entrada exponencial, entrada rápida, tá? E P é maior que 1, né? Então, quanto maior o valor de P, mais distante da entrada exponencial, ou seja, mais lento o processo. A solução, nesses casos que eu estou falando, obviamente, a gente já entra no regime em que a gente tem que levar em conta toda a equação, né? Certo? Toda a equação, com alfa e P, já estou falando disso. Então, a gente também viu que o modelo logístico... Está aqui uma maneira visual, né? Tudo isso que eu falei aqui colocado nessa figurinha aí, certo? Então, o alfa controlando a entrada no regime de saturação. Esse epsilon é a diferença entre K e P, quer dizer, o epsilon é que vai indo para zero, né? O epsilon é esse... O epsilon é esse aqui, certo? Tá? Então, ele vai diminuindo à medida que você vai se aproximando do platô. A entrada, a região Q exponencial, região linear e a região P exponencial. Então, aqui nessa figura, vocês têm um resumo, né, de tudo que foi dito na aula passada. E o TC, que aí está marcado, ele é o ponto de inflexão e o ponto de máximo da curva de área. Tá? Então, esse é o tipo de comportamento padrão que a gente encontra em todos os países. Uma coisa que eu coloquei lá como um material complementar para o pessoal que está cadastrado no Telegram foi a solução dessa equação diferencial, que, para nossa surpresa, isso aí uma informaçãozinha, certo? De natureza histórica apenas, certo? Curiosidade. Apesar da gente não ter sido os primeiros a identificar essa classe mais geral de modelo logístico, né? Apesar de a gente ter dado o nome, né, modelo beta-logístico, ele existia na literatura com outro nome, generalizado, modelo logístico generalizado. Giovanni, na primeira aula, ele fez uma descrição histórica, né, de como esse modelo foi sendo gradativamente generalizado até chegar nesse formato. Mas não encontramos na literatura a solução analítica. Isso nos surpreendeu, né, porque não é um problema difícil do ponto de vista matemático. E lá no Telegram eu postei 2 soluções para essa EDO. Dois caminhos, né, para chegar na solução. Um direto, que é esse que está aqui. Você separa variáveis e submete essa integração às suas habilidades de integração, de achar primitivas de integrais. Isso aí você pode fazer ou com um pacote, pegue um Maple, o Wolfram. Existe um programa online, né, chamado Wolfram Alpha, que você pode colocar lá, digita essa equação e ela lhe dá o que seria a segunda linha. Esse é o caminho curto, certo? O caminho do infinitamente impaciente. Então, ele usa lá um programinha de cálculo algébrico. Se você tem um pouquinho mais de paciência, não, aí você pode fazer os passos, né? Passo a passo. E aí eu dei uma segunda solução, que é usando transformada de Mellin. Aí, obviamente, você tem que aprender um pouco mais de ferramentas matemáticas, o resultado, obviamente, é o mesmo, né? Tá bom? Olhando... Aí uma pergunta que foi feita lá no Telegram, quero aproveitar e chamar essa pergunta aqui, porque ela é muito interessante, essa solução está implícita. Eu tenho T em função de C e não C em função de T. Isso atrapalha de algum jeito? Eu não teria que resolver essa equação mais, né? Dar um passo além? Na verdade, não. Na verdade, não precisa. Ela não atrapalha em nada isso. A gente tira tudo que a gente quer dessa função neste formato. E quem faz cursos de equações diferenciais ordinárias, isso é feito ainda no curso básico, né, de qualquer curso de ciências exatas. Isso é relativamente comum, você ter equações diferenciais que são apresentadas nessa forma implícita, chamada, né, solução implícita. E daí você tira tudo que você quiser. Você faz gráficos, você tira assintóticos, você faz tudo, certo? Expande, se quiser, em potência, tudo. Ou seja, ela é tão boa do ponto de vista de utilidade, entendimento do problema e da solução, do que a mais convencional, né? C em função de T, tá? Então, tenho isso em mente. E aí, com base nisso, né, com base nessa informação, a gente, por exemplo, pode listar os comportamentos, os diversos comportamentos. Então, a gente já tinha dito, T muito menor do que TC, ou seja, aquela primeira região, eu tenho uma solução que é Q exponencial. A equação, você pode ignorar o termo C sobre K elevado a alfa, ela fica essencialmente uma equação de uma Q exponencial. E a solução da Q exponencial
a gente já viu na aula passada, está aí colocado. Quer dizer, para tempos muito menores do que o tempo de inflexão, TC, que é o máximo da curva diária, eu tenho, então, uma Q exponencial. Para ter em torno de TC, eu tenho um chamado regime linear. Nesse regime linear, eu posso fazer uma expansão em série de Taylor em torno do TC. E uma coisa interessante nessa expansão é que a gente foi até a terceira ordem, né, até a ordem T ao cubo, é que a ordem, o coeficiente da ordem T ao cubo, ele é sempre negativo, certo? Então essa é uma característica curiosa, né, desse modelo, é que esse terceiro, que seria uma espécie de derivada da aceleração, né, certo? Então, C ponto seria a velocidade, a derivada de C seria a velocidade, C2 pontos seria a aceleração, C3 pontos seria a derivada da aceleração, a variação da aceleração. Então, ela é negativa. E no terceiro regime, ou seja, quando você está próximo de se aproximar do platô, eu tenho de novo uma P exponencial, certo? Um comportamento que é do tipo algébrico, lei de potência, e não exponencial, certo? Então, eu tenho comportamentos que não são exponenciais nesses dois regimes, né? No regime muito antes de TC e muito maior que TC. Em torno do TC, eu tenho um comportamento que é quase linear. Óbvio que a gente está vendo aí uma correção, certo? Em terceira ordem. Se a gente quiser ser um pouquinho mais detalhado, a gente pode, mais explícito, né, na expressão, então a gente pode colocar essas leis de potências aí. Então, quando você vê Q e P, vê os valores de Q e P em tabelas, por exemplo, isso quer dizer que não existe um regime onde o C de T ele vai com a lei de potência, e essa potência, o expoente é 1 sobre 1 menos Q, e a gente exige que Q fique entre 0 e 1, entre 0 e 1, né, para isso aí, obviamente, ficar 1 sobre 1 menos Q ficar positivo. E no outro regime, no regime próximo do platô, eu tenho que C decai ao platô, ou seja, vai para o valor K, tende ao valor K, com correções que vão para zero quando T cresce, da forma 1 sobre T elevado a 1 sobre P menos 1, essa fórmula que está indicada aí. E aí, nesse regime, a gente exige P maior do que 1, maior ou igual a 1, né? Maior ou igual a 1. Nos dois casos, Q igual a 1 e P igual a 1 são comportamentos exponenciais, certo? E aqui está uma descrição breve do epsilon, né? O epsilon que apareceu lá na figura, né? Então, esse epsilon é K menos CT, então a gente pode dizer que o epsilon ele vai diminuindo, né, em seu tamanho com uma lei que é lei de potência, certo? É isso que a gente chama aproximação polinomial. E essa foi uma das novidades que a gente descobriu. Foi publicado esse artigo já numa revista internacional, e foi uma das descobertas do nosso grupo, né? Ou seja, que a aproximação ao platô nos problemas de primeira onda, ela se deu de forma polinomial, ou lei de potência, e não exponencial. Vamos falar das flutuações, né? Que é o assunto de fato da aula. Então, considerando que a gente tem bons fits para o modelo BLM, agora é a hora da gente ver o que acontece com flutuações. E as flutuações podem ser bem grandes. Então, no caso aqui do Brasil, que eu coloquei, que é um ajuste até de 2 ondas, né? Aqui ele já tá no limite de 2 ondas. Dá para ver que a flutuação é substancial. Mas uma coisa a gente vê das curvas de acúmulo, né? Tanto do Brasil quanto da Itália, é que as flutuações tendem a ser maiores em valores maiores de C, né? Então, você tem aqui esse regime que o valor de C, essa região, né, em que o valor de C é maior do que esse outro regime aqui. E você tem flutuações, ou esse aqui, né, certo? Quanto maior o valor de C, maior a flutuação, mesmo na Itália, né, certo? Flutuações grandes aqui, bem menores aqui, bem menores aqui, certo? Esse tipo de comportamento, ou seja, o tamanho da flutuação, ela cresce ou varia, né, com a intensidade, com o valor da grandeza, a gente chama isso de ruído multiplicativo. É um ruído
quando a gente tiver em modelos de ruídos, é um ruído que depende da intensidade. Existe o ruído aditivo, que não depende, certo? Ele seria o mesmo. Então, se a gente tivesse ruído aditivo aqui, a gente teria que ter flutuações assim, ó, é a mesma, né? Ao longo de toda a curva, certo? Teria que ser algo assim, mas não é o que a gente observa. Então, vamos antecipar essa característica de que o ruído vai ser um ruído multiplicativo. Tá bom? Então, vamos começar a descrição de modelos estocásticos, depois eu vou mostrar como é que a gente vai incorporar esta informação da estocasticidade na descrição de modelos epidêmicos. Então, vamos começar com... Eu não sei o background de vocês, quer dizer, o quanto vocês já sabem de processos estocásticos, probabilidade. Não foi pedido isso como parte do pré-requisito, apenas um pouquinho, né, de teoria de probabilidade. Então, eu vou começar essencialmente do quase zero, certo? Admitindo conhecimento próximo de nulo. Vamos lá. Primeira coisa importante de modelos estocásticos um paradigma. A gente precisa estabelecer um paradigma, um ponto de partida. O que é que seria um problema que você consideraria? Não, se eu entender esse problema, os outros eu vou, por analogia, entender também. Então, o problema mais simples, que já incorpora todas as ideias de processo estocástico, é o caminhar de um bêbado, ilustrado aqui por essa figura. Como é o caminhar de um bêbado? Imagina-se, né, isso por observação, né, a menos que a pessoa tenha tido a experiência, que um bêbado ele está totalmente desorientado. Então, quando ele tenta voltar, ele sabe, eu quero ir para casa, sai do bairro, quero ir para casa. Então, o desorientado significa ele pode dar um passo para frente, ou para trás, ou para a esquerda, ou para a direita, com igual probabilidade. Apesar de na cabeça dele, eu quero ir para casa, né, ele pode ir para frente, para trás, para um lado e para o outro. Isso é uma coisa hipotética, né? Certo? E aí, então, caminhar do bêbado é um caminhar aleatório, essencialmente. Certo? Então, ele pode dar um espaço. É como se você tivesse numa situação, totalmente sem nota. Exatamente, Mary. É como se você lançasse uma moedinha, eu quero ir para a esquerda ou para a direita. Você joga uma moedinha e diz, pô, deu cara, eu vou para a direita, vou para a esquerda. E aí, eventualmente, você chega em algum lugar. Ele vai chegar em algum lugar. Vai demorar mais do que uma pessoa que simplesmente segue o caminho na direção correta. Eu vou considerar aqui, por simplicidade, apenas uma dimensão. O bêbado, ele caminha em duas dimensões, né? Certo? Mas vamos considerar só para efeito da gente poder escrever algumas equações simples, uma única dimensão. Então, eu vou ignorar o y, certo? O quanto ele se distancia da linha x, e marcar só os pontos dele, ó, quando ele cruza, certo? A componente, né? Eu projeto e vejo só a componente x aqui também, né? Ele não cruzou, mas seria só vejo as posições dele ao longo da linha x. Então, se o bêbado ele chegou numa posição que é n vezes L, então vamos fazer um desenhozinho aqui. Né? Então tem o bêbado caminhando, ele está aqui, está em um ponto aqui. Então ele pode, com probabilidade, ele joga cara, né? Cara ou coroa, com probabilidade meio, ele vem para a direita, com probabilidade meio, ele vem para a esquerda. Então o próximo passo dele pode estar à direita ou à esquerda. E eu quero saber, se eu escolho essa direção, quando é que ele vai chegar, vamos marcar aqui com um quadradinho, quando é que ele vai chegar aqui? Que é um ponto que é n vezes o passo. O passo dele, vamos chamar de L, esse passo, certo? O tamanho da perninha dele. Então, quando é que ele vai chegar lá? Certamente não será em n passos. Não será em n passos, porque ele vai, digamos, desperdiçar, né? Certo? Desperdiçar muitos passos indo na direção errada, né? Certo? No sentido errado. Então, suponha que eu tenha um número n grande, n maiúsculo, que seja maior do que o n pequeno. Tá? E esse n é o número de passos que ele deu. Ele deu n passos grandes, esse n que está aqui. N passos. Cada um desses passos foram dados lançando essa moeda de probabilidade meio. Então, o meio aqui indica isso, certo? Probabilidade meio. Então, veja, ele pode ir para a direita com probabilidade meio e para a esquerda com probabilidade meio. Então, aqui é direita e aqui é esquerda. Então, ele é ou uma coisa ou outra.
Mas depois de N passos, ele vai ter tomado N decisões, né? E todas essas decisões têm a mesma probabilidade, por isso esse fator aqui, 1 meio elevado a N. Certo? A próxima componente desse processo é eu agora contar de todas essas escolhas que ele fez, quantas maneiras ele poderia ter chegado na posição N vezes L, dado que eu tenho N. Então, eu vou ter desde... Ele acertou, pode acontecer, né? Ele ter... Todas as vezes ele escolheu o certinho. Pode acontecer, não é impossível. Então, é possível que isso aconteça, mas pode ele ter errado muito. É mais provável que ele erre mais do que acerte todas. Mas você tem que levar em conta tudo isso. Essa contagem, no experimento, você faria isso, né? Joga o bêbado uma vez, depois outra vez. Faz isso várias vezes e vê a frequência, né? Quantas vezes ele conseguiu. Isso aqui é a distribuição, e os matemáticos têm um nome para essa distribuição, chama-se distribuição binomial. Exatamente porque você tem duas possibilidades. A possibilidade, vamos chamar de P de ir para um lado, que aqui é igual a meio, né? P de ir para um lado e P de ir para o outro. Então, esse coeficiente que você está vendo é o coeficiente binomial, que seria o que você obteria se você fizer P mais Q elevado a N e expande isso no binômio de Newton. Certo? Então, você vai ter termos que vão ser P elevado a N vezes Q elevado a N menos N pequeno. Nesse problema que eu estou tratando, P e Q são iguais a meio. Então, a gente não vê esse fator, certo, aparecer de maneira explícita, porque ele, obviamente, está igual a meio. Né? Certo? Desculpa, P, esse N, um é N pequeno, né? Um é N pequeno, o outro é N grande. Espera aí, deixa eu apagar. Vou apagar aqui, é diferente. Esse é o N pequeno aqui. Certo? Então, tem um termo assim, eu tenho que somar isso aqui sobre N, né? N de 0 até N, e aí eu tenho os coeficientes binomiais, que é exatamente o que está colocado na direita. Tá bom? Então, isso aqui é só, eu não estou fazendo uma dedução disso, né? Isso aqui é só para lembrar vocês de onde vem essa... Vamos apagar aqui. De onde essa fórmula vem. Ok. Então, eu sei, na construção discreta, como é que eu calculo, né? Como é que eu estimo qual é a probabilidade dele chegar, ou seja, com que frequência, nesses experimentos que eu fizer do bêbado caminhando, com que frequência ele chega na posição N vezes L. Mas isso não nos basta, e uma das razões por que isso não nos basta, esse modelinho discreto, é que o tamanho, tanto o tamanho quanto o tempo que o bêbado leva para fazer o processo é algo muito intrínseco. Ele pertence àquele bêbado, digamos assim, né? Certo? Então, vai depender do tamanho dele, o tamanho do passo e o tempo, né? Ele pode ser super lento, pode ser super rápido. Então, esses são detalhes que seria interessante eliminar, para a gente ter uma ferramenta que seja realmente útil do ponto de vista de valer para muitas situações. E aí, uma maneira de fazer isso é tomar o limite do contínuo. Então, no limite do contínuo, a gente elimina essa informação irrelevante, né? A gente chama de informação irrelevante. E esse limite do contínuo, então, aqui está dois gráficos, né? Um gráfico seria a versão discreta do bêbado, olhando aqui em função do tempo, a posição do bêbado em função do tempo, e embaixo eu vou tomar o limite do contínuo. No limite do contínuo, eu não vou tomar de qualquer jeito o limite do contínuo. Eu vou lembrar que esse processo do bêbado, na física, a gente chama de difusão. O bêbado vai chegar em algum lugar, mas ele vai chegar lá diferente de ir na linha reta, né? Certo? Em movimento que a gente chama balístico. Ele está indo num processo que a gente chama difusivo. Num processo difusivo, existe uma relação entre o quadrado do passo e o tempo desse passo, que é essa razão que está indicada aqui nesse quadradinho. Se a gente mantiver constante L ao quadrado sobre tal, eu pego o comprimento né, do passo do bêbado ao quadrado, dividido pelo tempo para executar esse passo, e mantenho isso constante quando eu tomar o limite,
o limite de L para zero e tal para zero, nesse limite, o limite do contínuo é tomado assim, né? Eu faço o passo ser muito pequenininho e o tempo ser muito pequeno. Mas eu mantenho essa razão, L ao quadrado sobre tal. Se eu mantiver isso fixo, vamos chamar isso de sigma ao quadrado, quando esse limite é tomado, aí eu tenho um contínuo, uma versão contínua do caminhado bêbado. É um bêbado, né? Aí, obviamente, não tem mais uma realização com uma pessoa, né? Certo? Ele passa a ser um processo matemático. Esse processo é chamado de processo gaussiano. Ele é o processo gaussiano. E é o processo gaussiano que ele é interessante. Ele é chamado de gaussiano porque a solução essa solução binomial aqui, se a gente tomar esse limite de L para zero e N para infinito, N grande, né? Para infinito, e esse Nzinho pequeno vai indo para zero também, certo? Vai ficar, para zero não, ele pode ter qualquer valor, né? Ele pode ter qualquer valor nesse contínuo. Se a gente fizer isso, aquela distribuição binomial, isso é um dos resultados de teoria de probabilidade, a distribuição binomial tende à gaussiana nesse limite, no limite indicado aí. Então, agora, o caminhar do bêbado, se a gente for fazer um gráfico dessa figura, o gaussiano está indicado aqui na figura ao lado, mas vamos fazer aqui, né? Certo? Então, o que está acontecendo, aqui, do ponto de vista do bêbado, é algo assim, né? Ele começa com a distribuição, essa primeira parte aqui, não tem nem assim. Começa com a distribuição assim, e essa distribuição vai alargando. Na verdade, ela começa bem fininha, né? E à medida que o tempo vai passando, ela vai alargando. Como é que eu sei que ela vai alargando? Por conta desse termo aqui. Esse termo aqui da largura. Certo? Esse sigma ao quadrado vezes t, sigma ao quadrado vezes t, dá a largura da gaussiana. Forma da distribuição gaussiana. A largura ele é fixada, isso, é a variância, o desvio padrão, né? O quadrado do desvio padrão, é isso aí. É o erro, né? Certo? Em teoria dos erros, esse é o erro, é a largura do erro. Então, ele vai aumentando à medida que o tempo vai passando, certo? Ela vai ficando mais larga, mais larga, mais larga. Então, esse é o processo gaussiano. Para a gente poder usar esse processo, porque esse processo gaussiano agora é uma ferramenta, eu quero usar o processo gaussiano, certo? Porque esse processo gaussiano não é o que a gente vai encontrar, por exemplo, em epidemia. Não vou encontrar o processo gaussiano, vou encontrar um outro processo. Mas eu quero usar essa informação do processo gaussiano para identificar, né, qual é o processo que eu tenho, por exemplo, numa epidemia. E para fazer isso eu preciso de mais uma ferramenta matemática. Aí é chamado processo de Wiener. O processo de Wiener nada mais é do que a identificação de que se eu pegar um movimento browniano, ou seja, o caminhado bêbado, com média zero, ou seja, essa solução gaussiana aqui, ela tem média zero. Se eu pegar, ou seja, o bêbado, em média, não sai do lugar, certo? Eu posso colocar uma média não nula se o bêbado estiver numa ladeira, por exemplo, né? Certo? Então, ele vai, mesmo que ele não queira, ele vai descer a ladeira, certo? Força da gravidade. Então, eu posso submeter, por exemplo, a uma força externa. Mas, se ele estiver num plano, ele vai ter média zero, certo? Ele vai andar para a esquerda e para a direita com igual probabilidade. Não tem viés, né, no sentido. Então, a gente pode identificar uma grandeza, na verdade, duas grandezas. Uma eu vou chamar de W e outra eu vou chamar de Xi, e eles são relacionados dessa maneira. dW, então essa forma que está aqui, né? dW é Xi vezes dt. Então, aqui está um gráfico. O Xi, na verdade, a bem da verdade, se tem matemáticos na audiência, vocês vão ver isso. O Xi, ele não existe como função. Eu não posso fazer um gráfico. Então, se eu estou fazendo um gráfico, é porque eu já fiz algum tipo de aproximação, discretização. Porque essa função do processo de Wiener, o W, ele é uma função que é contínua, mas não é diferenciável em ponto nenhum. Então, não existe esse Xi que é a derivada Mas, para todos os efeitos práticos, incluindo depois computação, se quiser, né, realizar esse processo computacionalmente, a gente pode ignorar essa sutileza, certo? E escrever equações para Xi
porque no final das contas a gente vai ter uma regrinha prática que vai permitir que a gente use o XI, mesmo que formalmente ele não exista, tá? Isso é uma sutileza matemática. Então, no final das contas, como é que a gente vai usar o processo? Então, no caso do movimento browniano, o que eu tenho é uma equação diferencial ordinária, a mais simples possível. Então, vamos lá. Primeira, eu tenho um termo constante. Esse termo constante é o que a gente chama de... Deixa eu escrever ela aqui, no quadro ao lado, para eu fazer esses comentários de uma maneira mais tranquila. Então, tem lá, a equação ficou assim, dx dt. Então, eu tenho um termo determinístico e tem esse termo que é o ruído. Isso é chamado de equação de Langevin, em homenagem a Pierre Langevin, o marido de Marie Curie, né? Tem um filme sobre Marie Curie aí na Netflix, se você quiser ver. Uma famosa química, ganhou o prêmio Nobel, né, em química. Então, Pierre Curie, o marido dela, trabalhou com o movimento browniano. Ele está bem ativa hoje, né? Parabéns. Então, esse aqui é o chamado termo determinístico. Termo determinístico. E esta é a componente, é o ruído. Em uma turma pequena, é hora de eu fazer a seguinte pergunta. Eu não vou fazer aqui, né? Porque, obviamente, eu teria que ler as respostas. Né? Mas você já consegue identificar a conexão com modelos de crescimento? O que é o termo determinístico no modelo de crescimento? Foi o que a gente escreveu do lado direito da equação. No modelo logístico seria R, x vezes 1 menos x, né? Certo? Modelo logístico. A gente teria isso aí, R, x vezes 1 menos x, né? Esse seria o termo determinístico. E o ruído a gente simplesmente não escreveu. Certo? A gente não escreveu o termo do ruído. Então a gente só obteve curvas suaves na nossa descrição. A gente ignorou o termo do ruído. Então agora a gente tem uma ferramenta em que a gente vai poder escrever essas equações diferenciais ordinárias, colocando essa contribuição também, a contribuição do ruído. Certo? Então essa é a vantagem dessa abordagem com processos estocásticos, né? Equações Agora a gente sai de equações diferenciais ordinárias para equações diferenciais estocásticas. Uma outra maneira de eu escrever essa equação é lembrar que multiplicar tudo por dt, né? Certo? Então eu posso multiplicar por dt os dois lados, aqui, aqui e aqui. E lembrar que esse xi de t dt é dw. Os matemáticos preferem essa forma da equação porque evita completamente o xi, e eu já disse que o xi, como função, ele não existe, né, formalmente, porque o w não tem derivada em nenhum ponto. Então, essa forma de escrever a equação diferencial é preferida, certo? Preferida pelos matemáticos. Existe uma outra maneira de eu me referir a este processo, que é chamada equação de Fokker-Planck. Na equação de Fokker-Planck, eu olho diretamente para a distribuição de probabilidade. Então, eu vou olhar para essa variável P, x, desculpe, a variável x, ela vai ter uma distribuição. No caso do bêbado, é aquela distribuição gaussiana. Então, eu vou ter uma distribuição que evolui no tempo. E eu posso perguntar como é que eu acho essa distribuição. Por exemplo, a gaussiana, ele é resultado de que equação? Existe uma maneira de, dada uma equação, ou seja, dada uma equação desse tipo aqui com ruído, eu construir a correspondente equação para a densidade de probabilidade. Né? Esse P é chamado densidade de probabilidade. E a equação, no caso do movimento browniano, a chamada equação para a densidade de probabilidade é chamada equação de Fokker-Planck, de novo, em homenagem às pessoas que fizeram isso primeiro. A gente costuma, né, homenagear as equações com o nome das pessoas que obtiveram. A equação de Fokker-Planck associada então, dada por essa expressão que está aí. Note que se eu tirar esse termo, fizer n igual a zero, essa equação fica simplesmente assim, dp dt igual, eu vou botar aqui um d, d2p dx ao quadrado. Essa equação, com n igual a zero, fazendo aqui n igual a zero,
Essa equação quando igual a zero, a gente chama de equação de difusão, certo? Então, a gente tem um processo difusivo, que é o que a gente argumentou desde o início. Com n diferente de zero, ainda é uma difusão, mas é uma difusão na presença de um termo determinístico, né, que a gente chama, né, um termo de deriva, é outro nome que se dá. Tem um bocado de tecnicalidade, né, desse argumento. Tá bom? E aí está o gráfico. O que acontece com a distribuição à medida que o tempo vai passando? Aí aquele comentário que eu fiz antes, né? Ela vai, está aqui um corte da distribuição, ou várias realizações da distribuição, e aí em vermelhinho eu fui indicando, não sei se vocês conseguem ver, eu fui indicando a largura, né? Certo? Essas linhas que vocês estão vendo aí são realizações. Seriam caminhadas do bêbado, né? Certo? Com diversas cores, né? Vários tipos de caminhadas. Aqui já não é mais um bêbado, porque eu estou no contínuo. Tá? E isso aí, o que você está vendo aí em vermelho é o aumento da largura, tá certo? Da distribuição. Quanto mais pontos estiverem concentrados numa região, mais alta é a distribuição. Aqui eu estou simplesmente plotando x em função de t, certo? Mas, obviamente, eu tenho a possibilidade de olhar para essa quantidade, né? Quantas vezes o bêbado, por exemplo, passou por um certo ponto. Essa frequência dá a probabilidade. Finalmente, vamos para o nosso problema de epidemia, né? Certo? Modelos epidemiológicos. Como é que eu trago essa informação todinha construída para o movimento browniano para o modelo estocástico de um CIR, por exemplo, né? Um modelo de compartimento estocástico. O primeiro passo é identificar o equivalente do bêbado. O que é o equivalente do bêbado num modelo de epidemia? Primeiro, eu tenho que escolher a variável. Qual é a variável que melhor, né, vai descrever o que acontece na epidemia? A melhor variável, no caso do modelo CIR, é a variável I de infectados. Então, vamos escolher I, o número. I é o número de infectados. Opa! São dois menis diferentes para lápis, né? Número de infectados na epidemia. O que eu sei deste número de infectados é que o seguinte pode acontecer com o I ao longo da epidemia, no tempo. Ele pode aumentar, se a epidemia está, né, se desenvolvendo, ou ele pode diminuir, em função do tempo, né? Certo? O número de infectado pode diminuir se esse infectado ou faleceu ou se curou, certo? Se ele mudou de classe, né? Isso. Vamos dizer que isso acontece, ou seja, eu aumento em 1 com uma probabilidade P e diminuo em 1 com a probabilidade Q. E Q mais P igual a 1. Ou seja, é um bêbado, fazendo a analogia do bêbado, que se move, então, para a direita com a probabilidade P e para a esquerda com a probabilidade Q. Vocês vão ver que é chave que sejam diferentes, P e Q. Eu não posso mais usar meio e meio, como eu usei no modelo de movimento browniano. Então, agora, eu vou distinguir P de Q. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante e diferente é que eu tenho agora um ponto de absorção. O que é um ponto de absorção? Se o bêbado chegar no vermelho, o processo acaba. Por que acaba? Porque uma epidemia não tem como continuar se o número de infectados ficar zero. Porque são os infectados que transmitem, né, a doença. Então, se o número de infectados se tornar zero em algum momento, ou seja, se acontecer do bêbado chegar no ponto vermelho, e pode acontecer, já que é aleatório, né, ele vai para a esquerda e para a direita, mas se chegar em zero, ele não sai mais de zero. Acabou, a epidemia acabou. Tá? Então, este problema já foi estudado pelos matemáticos e tem uma solução bem interessante que estabelece o seguinte: a probabilidade do I chegar em zero, ou seja, do bêbado da figura do lado, chegar no pontinho vermelho, ela é 1 se, ou seja, ele sempre chegará
Se a razão P sobre Q, que vamos chamar de R0, vocês devem ter ouvido falar de R0, né? No curso de modelos de compartimento, se R0 é menor ou igual a 1. Se ele é menor ou igual a 1, o bêbado sempre vai chegar no ponto vermelho, a epidemia não vai se desenvolver, certo? Você vai ter um certo número de infectados e depois ela vai sumir. Você não precisa realmente se preocupar. O problema aparece se você tiver R0 maior do que 1, porque aí o I vai crescer indefinidamente nesse modelo, né? Ele vai crescer, certo? Então, a probabilidade ele pode crescer, na verdade. A probabilidade de I ser 0 é uma probabilidade finita. É finita, ela não é 1. Significa que você pode ter realizações, e a gente vê isso no ciclo estocástico, em que o I pode crescer e depois decresce. Aí tem outras equações, né, que estabelecem como é que o I deve crescer. No CIR, o I não é uma equação única, né, como nos modelos de crescimento. Então, vamos agora fazer a mesma coisa que a gente fez no movimento browniano. Vamos pegar o limite do contínuo. O limite do contínuo. Então, o que acontece no limite do contínuo? Agora, a variável I, em vez de aumentar de I1 em 1, ela pode aumentar de um valor real qualquer, contínuo. E eu vou ter, então, dois termos, exatamente como eu tinha no modelo browniano. Eu vou ter um termo determinístico, que é esse daqui, um termo determinístico, e um termo de ruído. Lembram que eu antecipei, mostrando nos gráficos anteriores, que a gente esperava um ruído que fosse multiplicativo? O que é ser multiplicativo? Ele depender do I, de alguma forma. E o que a gente observa é que aquele movimento browniano discreto, quando o limite do contínuo é tomado, o ruído que aparece ele é do tipo raiz quadrada de I. Certo? Eu tenho um termo proporcional à raiz quadrada de I. Esse termo ele tem duas funções. A primeira é evitar que o I possa, por conta de uma transição, ir para um valor menor do que 0, dar um salto, ir para um valor negativo, por exemplo. Você não espera um número de infectados negativos. Então, o efeito do ruído ser multiplicativo, raiz de I, faz com que a probabilidade de que exista um salto, que o I vá para um valor negativo sem passar pelo 0, por exemplo, né, ele seja 0, isso não aconteça. Tá? Então, dado qualquer valor inicial de I, você sempre vai ter valores positivos no passo seguinte. Então, a natureza multiplicativa do ruído está garantindo isso. E a outra coisa importante é que o R0 apareceu aqui de novo, nessa forma. Se eu ignorar o ruído e fizer R0 e olhar só para o termo de determinístico, eu fico com uma equação assim, ó, DI dt igual a beta menos lambda I. Essa equação, a solução elevado a beta menos lambda, um valor I0, né, inicial, vezes T. Isso, obviamente, cresce se beta for maior do que lambda. Certo? Ou seja, se beta sobre lambda for maior do que 1. Isso é o R0, certo? Então, o R0 apareceu explicitamente na equação através da condição de que eu quero que, no início da epidemia, o valor do número de infectados cresça. Bom, esse raciocínio pode ser levado para as outras grandezas que aparecem no modelo CIR. É óbvio que vai ficando um pouco mais complexa a análise, e aqui num curso de só 3 aulas, não dá para eu entrar nesse nível de detalhe. Mas os resultados são muito parecidos. Ou seja, eu tenho um termo determinístico, por exemplo, aqui, ó. Vamos colocar a componente S, que é a componente dos suscetíveis. Aí, no suscetível, tendo o suscetível, então, nessa equação aqui, primeiro, eu estava assumindo que o S era N, todo mundo, certo? Ou seja, a probabilidade de eu encontrar uma pessoa suscetível, ou seja, que eu possa infectar, ela é 1. Todo mundo à minha volta é suscetível. Isso aqui, o R0, na verdade, é calculado assim, né? Admitindo que todo mundo à sua volta é contaminável. Isso, na verdade, não é um fato, né? Vão existir um certo subconjunto, né, desses
dessas pessoas à sua volta que são infectáveis, esses são suscetíveis, e essa fração, S de T sobre N, tem que entrar na probabilidade, no cálculo de probabilidade da infecção, ou seja, infectar significa aumentar o I. Então, eu tenho um parâmetro que determina a taxa de transmissão, que depende das características da transmissão do vírus, e a probabilidade de encontrar uma pessoa que possa ser infectada. Essa probabilidade, uma estimativa, é ser a razão, S sobre N, né? Número de pessoas no compartimento suscetível dividido por N. Então, essa é uma forma bem simples, assim, quase, né, abanando as mãos, da gente incorporar essa informação da componente dos suscetíveis. Então, de resto, obviamente, eu tenho que descontar, né, esse termo que aparece no I, eu tenho que descontar no S, porque cada pessoa infectada é uma pessoa a menos suscetível, né? Então, eu tenho que descontar toda a componente que aumentou em I, eu tenho que tirar de S, né? Que a soma dos dois mais a dos recuperados tem que ser constante. E tem os termos de ruídos. Os ruídos também são multiplicativos. Aqui eu indiquei só por funções, sigma de 2, 1, sigma 2, 2, sigma 1, mas são todos multiplicativos desse tipo aqui, certo? Raiz de alguma coisa que envolve I e S. Tá bom? E esse é o modelo CIR estocástico. Eu tenho aqui umas figuras indicando o que é que se obtém quando você roda no computador. E aí vocês podem perguntar lá no Telegram. O Arthur, que é meu estudante de doutorado, ele tem rodado o modelo CIR estocástico. Tem animações bem interessantes para vocês verem, por exemplo, em função do tempo, a evolução da distribuição em função do tempo. Então, tudo isso vocês podem perguntar lá no Telegram, se quiserem ver. Aqui eu estou mostrando só 3 realizações. Uma realização em que a epidemia começou, lembre-se que a probabilidade, se o R0, para qualquer valor de R0, mesmo maior que 1, não quer dizer que toda epidemia que começar vai continuar e vai explodir. Não, ela pode morrer, como aconteceu nesse verdinho, né? Certo? Então, ela começou e depois morreu, porque é possível, é provável, né? A probabilidade não é que ela se desenvolva. Eu posso também ter uma intensidade muito grande, como essa azul escura, certo? Uma intensidade muito grande e depois morre. Mas, na média, significa, na maioria das vezes que você começar nas mesmas condições, se pudesse fazer isso, né? Pega um país como o Brasil, vamos começar a pandemia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Não pode fazer isso, né? Certo? Mas no computador você pode, né? Roda. Quantas vezes você vai ter realizações como a vermelha? O que a gente sabe é que isso vai acontecer muito mais vezes do que as realizações verde e as realizações azul. E a curva tracejada seria a estimativa do modelo ignorando o ruído, certo? Esse é o modelo determinístico e certamente vocês viram no curso do Roberto muito mais detalhes do modelo CIR determinístico que aqui está indicado, certo? Então, o que é o determinístico? Eu ignoro o ruído, as curvas ficam linhas contínuas, né, sem flutuação, e eu posso, se quiser, né, depois fazer divisão da componente R, do compartimento R, do compartimento dos que se recuperaram e do compartimento dos que faleceram, morreram. Tá? E fazendo isso, eu saio do modelo CIR para o modelo CIRD. Já são 10h20. Qual é, eu não lembro aí, Giovanni, talvez, ou Arthur, qual é o horário de término da segunda aula? Vai até as 10h50, Antônio. Aí temos um intervalo de 10 minutos e retomamos às 11. Ah, é? Ótimo. Tá bom, obrigado. Então, esse é o modelo CIRD, né? A gente tem a possibilidade de ter esses 2 compartimentos, ou um compartimento de recuperados dividido em 2, certo? Que seria o compartimento de mortos, D, e o compartimento dos que realmente não se recuperaram, né? Se eles se livraram da infecção, se curaram da infecção. Então, o primeiro R poderia ser chamado de retirados, né? E o R com barra em cima seria o dos recuperados e D, os mortos. E note que no modelo CIR ou CIRD,
a variação, ou seja, a taxa de variação, ou a evolução diária do número de mortos, ela é proporcional ao I. E a constante de proporcionalidade, ou a taxa, é o inverso do tempo, né? Essas grandezas, lambda 1 e lambda 2, elas seriam parâmetros do modelo, que você teria que fitar, né? Encontrar as relações. Certo? Então, tipicamente, o que a gente encontra tanto para o compartimento R quanto para o compartimento D são curvas desse tipo, com formato S. E agora vem a grande pergunta. Tá bom, ok, você então resolveu o problema da colocar ruído nas equações de epidemia. Como é que a gente bota ruído nas equações de epidemia? Desta forma aqui, eu pego o modelo CIR e coloco termos de ruído, né? Coloco termos que eu chamo termos estocásticos, certo? Coloco termos estocásticos. Mas não foi isso que a gente fez, né? Os melhores fits que a gente encontrou, indicados lá no início da aula, foram para o modelo de crescimento D. Não foi para CIR, nem para CIRT. Então, agora eu colocaria a pergunta, vocês devem estar com isso na cabeça. Tá bom, e como é que eu posso levar essa informação para os modelos de crescimento? Então, tem duas maneiras de fazer isso. A primeira, que é uma das que a gente já está, né, implementando no nosso grupo de pesquisa, é fazer um mapa entre o modelo de crescimento, por exemplo, o beta logístico, né, o modelo beta logístico, e um modelo CIR, ou CIRT, que incorpore as mesmas informações, que dê fits igualmente bons. E depois disso, a gente coloca o ruído da forma como está colocado aqui, certo? A gente siga esse procedimento de colocar o ruído, ou seja, fazer uma interpretação desse tipo, né, colocado aqui no início, faço um movimento browniano para o I, etc. Tá? Então, eu vou falar desse passo agora, e aí no final da aula, se eu ainda tiver tempo, eu comento esse segundo, que ainda não implementamos, ainda está em fase de elaboração conceitual. Tá bom? Então, vamos falar do mapa. O que é o mapa assim? Vamos voltar aqui para o problema original, para a gente entender esse mapa. Quais são as características mínimas que eu exijo de um modelo para fitar D, a evolução do número de óbitos, para que eu consiga uma boa descrição da epidemia? Não adianta eu dizer, eu quero usar um CIR, ou um modelo, não importa quantos compartimentos, se eu não conseguir, no final das contas, um fit com essa qualidade aqui, certo? Se eu tiver uma coisa assim, não fitei, né? Certo? Não fitei. Pode ser tão bonito quanto você deseje um modelo matemático. Eu aqui exagerei, né? Demais, né? Não precisa ser tão longe, né? Mas, tá? Então, a gente descarta, pode ser uma coisa assim. A gente descarta fits desse tipo, que eu indiquei, que eu fiz aqui, buscando... Foi assim que a gente foi melhorando os modelos de crescimento, né? Porque os fits começaram a ficar ruins. Isso aqui seria, tipicamente, para a Itália, fits com um modelo, por exemplo, do tipo logístico. Se fizer logístico, vai dar algo assim, ou aqueles outros modelos que são incompletos, né? Como o próprio Richard, né? Com P igual a 1. Então, se for o Richard generalizada, já melhora esse pedaço. Esse pedaço aqui já fica melhor, mas esse aqui fica ruim. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Como eu consigo um modelo CIR ou CIRD que consiga acomodar essa informação de que a entrada e a saída na curva de crescimento ela é correta. E a resposta que a gente encontrou para isso foi colocar parâmetros dependentes do tempo. Então, o modelo que permite fazer uma descrição que seja minimamente consistente
com os dados observáveis é se eu considerar um modelo SIR ou SIRD que tem parâmetros dependentes do tempo. Tá? Então, lá no final, eu vou fazer reconsiderações sobre modelos estocásticos e tentar convencer vocês de que isso não é uma coisa assim tão fora do normal. Além disso, na epidemia, a gente sabe que os parâmetros dos modelos epidêmicos considerados clássicos, eles são suscetíveis à interferência humana, né? Certo? Então, você pode mexer no beta, por exemplo, decretando um lockdown, por exemplo. Você mexe no beta. E é por isso que você controla a epidemia e o lockdown. A eficácia do lockdown depende disso, porque você controlou o beta. O beta é a taxa de transmissão, né? Por unidade de tempo do vírus, de uma pessoa para outra, dependendo do contato, do tipo de contato e da forma como o vírus é transmitido. Então, o beta pode ser afetado por isso, se você simplesmente reduzir o contato. O beta depende, né? Depende do contato existir entre as pessoas. Então, se você reduz o contato, através do lockdown, você afeta o beta. Então, a gente encontrou isso. Esse modelo, deixa eu explicar ele um pouquinho mais. Ele é um modelo um pouco modificado em relação ao modelo tradicional, porque, além de eu botar beta dependendo do tempo, eu tenho esse denominador aqui diferente. O denominador é I mais S e não N. Só lembrando a diferença dos dois. Então, no modelo convencional, eu teria o seguinte: ds dt seria menos beta, que a gente promoveu para um beta dependendo de tempo, SI dividido por N. E a gente interpretou S como S sobre N, ou seja, a gente interpretou aqui, né? Interpretou S sobre N como sendo a probabilidade de eu encontrar na população, em volta de mim, onde eu estabeleço contato, uma pessoa que seja suscetível. Né? Então, seria essa fração, S sobre N. O fato de eu estar substituindo N por I mais S, só lembrando, o N no modelo SIR, ele é I mais S mais R, né? Certo? Então, se eu estou calculando a probabilidade de eu encontrar, de eu fazer contato e, portanto, transmitir para esta pessoa o vírus, apenas usando I mais S e tirando a parte R, tem uma hipótese envolvida. Essa é uma probabilidade que a gente chama condicional. Então, o que está envolvido? Eu estou dizendo que quem foi infectado e submetido à recuperação ou a falecimento, morte, ele não volta mais a se expor. E se alguém acredita que isso não acontece, eu tenho vários exemplos de pessoas que eu conheço, né, que aconteceu isso. O sujeito não acreditou que o vírus era muito potente e se expunha, ia para... andava na rua, andava de ônibus até, fazia um bocado de atividades quase normais, né? Acreditando que realmente não... Se pegasse o vírus, ia ser uma gripe leve, tudo bem. Mas ele aí pegou e não foi uma gripe leve, certo? Teve que ser hospitalizado e tudo. E aí ele diz, agora eu não saio mais. Ficou em casa. Mas tem muito isso. Infelizmente, isso é mais normal do que você pensa. E aí ele diz, olha, eu não saio mais. Então ele agora está fazendo tudo direitinho, certo? Tá. Todo mundo aqui, eu imagino, né? Ficando em casa. Ele entendeu, aprendeu. Mas ele aprendeu após a infecção. Então, esse modelo está admitindo que todo mundo é como esse meu amigo, certo? Tá? Que ele precisa primeiro ser infectado e quando ele entra no removido, ou seja, sobrevive, não precisa morrer. Se morrer, acontece isso, né? Naturalmente. Se ele for removido, ele não volta mais a fazer parte do... Então, na hora que eu calculo a probabilidade de eu encontrar uma pessoa suscetível, eu elimino, eu não preciso levar em conta no meu domínio todo mundo, porque os removidos não fazem mais parte, certo? Então, é apenas a fração entre os suscetíveis, ou seja, qual é a proporção, né, de pessoas suscetíveis na soma, infectados mais suscetíveis. É isso que esse modelo tem em mente, que o sujeito recuperado não volta. Pois é, tem também esse pessoal que acha que... E vacinados também. Vacinados podem
podem também contrair o vírus, né? De uma forma mais simples, né? Certo? Mas eles podem contrair também. Isso a gente já viu até documentado. E parece que tem uma informação aí, eu não chequei ainda, que até tem casos de vacinados que tiveram forma grave da doença. Então eu quero ler essa matéria, saiu ontem. Quero ler essa matéria ainda não confirmada, digamos assim, né? Então, porque a vacina só garante que você não tem um caso grave, né? Certo? Então, é bom ler essas matérias com detalhe, porque aí vai ver a pessoa tem uma comorbidade de um nível muito grande, e aí acabou evoluindo para o quadro grave, mesmo estando vacinado. Então, como eu não sei detalhes, eu não vou falar disso. Ok, então esse modelo assume essa hipótese adicional, né? O sujeito recuperado ele não volta para a dinâmica. E aí, de resto, é o CIR convencional, tá? O CIRD. Né? Eu tenho a equação para S, eu tenho a equação para I, tenho a equação para R e a equação para D convencional. Então, a diferença é o beta. E como é que a gente vai mexer no beta? Vamos dizer o seguinte, o beta ele tem uma intervenção humana. Só lembrando, o nome do nosso grupo, o Modo Interv, ele foi inspirado nisso, né? Certo? De estudar a dinâmica de sistemas complexos, no caso do Covid, na presença de intervenção. E o tal zero aqui é exatamente o tempo da intervenção. A gente percebeu que, se não levar isso em conta, que todos os países que a gente está estudando, eles sofreram algum tipo de intervenção em alguma época, qualquer que seja a natureza. Pode ser uma intervenção do tipo lockdown, como aconteceu em vários países europeus, né, e na América Latina também. O Brasil ainda é a grande exceção, né, de um lockdown completo nacional, né, orquestrado pelo governo central federal. Não tivemos isso. Mas tivemos, digamos, versões brasileiras, né, certo, de controle. As pessoas espontaneamente ficaram, alguns estados... sim, alguém fez aí um comentário. Então, eu vou admitir que isso aconteceu, tá? Ou seja, eu não vou deixar o beta ficar constante, porque eu já sei, aí eu antecipo para vocês. Mesmo com essa modificação desse modelo, a gente tentou fazer os fits, não funciona, não funciona. Acontece aquilo que eu mostrei lá na figura. Ela vai por baixo, depois vai por cima, não funciona, certo? Muito ruim. Inclusive, no artigo, quando a gente publicou o artigo, a editora da revista pediu, olha, mostre um caso ruim, vocês só estão mostrando quando o fit funciona, mostre com os parâmetros constantes que não funcionou, e a gente aí fez um gráfico e mostrou, né? Um gráfico mostrando que não funciona. Né? Não funciona quando você não tem parâmetros dependentes do tempo. Tá bom, então vamos... Aqui eu coloquei de novo, né, o gráficozinho do que é que a gente precisa para fazer funcionar. E a gente precisa de uma Q exponencial no início, uma P exponencial no final e um regime linear. E aí vem a ideia. Vamos fazer o seguinte, um mapa completo, eu vou argumentar daqui a pouquinho para vocês, ele não é possível. Porque a descrição com compartimento e a descrição por modelo de crescimento, eles são projeções diferentes. Essas projeções são não lineares. Tá? Então, deixa eu mostrar a resposta e depois eu volto a esse ponto, certo? Para argumentar por que você não pode fazer um mapa completo de um para o outro, matemático completo de um para o outro. Mas você pode fazer a segunda coisa mais simples, que é, eu quero achar o melhor CIRD para um fit que eu já consegui fazer com o modelo beta logístico. Então, qual é o melhor CIRD? Dada esta classe, né, em que beta pode variar no tempo dessa maneira, como eu indiquei. Então, o melhor CIRD eu consigo da seguinte maneira. Eu pego o ponto TC, que eu vou chamar de TI. Vou chamar de TI esse ponto, certo? Lá na frente. Eu pego esse ponto TI e digo, eu quero que os valores obtidos nos dois modelos sejam iguais. E eu vou usar o D como referência, certo? Então, eu quero que o D em TI
seja igual ao C de TI. Eu vou chamar de C, o do outro modelo. Eu quero que sejam iguais. Pronto. Um ponto. Eu marco um ponto. Segundo, eu quero que o C0 seja igual também, tá? Então, o D de T0 seja o C de T0. E quero que o K também sejam iguais. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fixando 3 pontos. O ponto K, o ponto C0 e o ponto TI. Fixei esses 3. Como eu vou chegar, interpolar entre esses 3 pontos, isso aí é a equação que vai me dizer. Mas eu quero esses 3 pontos fixados, tá? Porque eles já foram estabelecidos, digamos, pela análise usando o modelo de Richards. Esse mapa eu vou fazer para vocês aqui apenas, vou mostrar as equações apenas por caso Richards, com P igual a 1 e Q igual a 1. Então, o crescimento aqui é exponencial e o P é exponencial. Mas você pode fazer para os outros casos também, certo? O modelo BLM, você pode fazer o mapa também. Mas eu vou fazer o Richards, que ele é mais simples. No caso do modelo de Richards, se você fizer isso, ou seja, fixar os valores em I, fixar os valores em infinito, então estas duas equações aqui colocadas, essas duas equações estabelecem o mapa. Como é que é feito isso? Eu igualo simplesmente as equações. Então, eu determino o valor TI pelo máximo da curva, da derivada de I em relação a T, que é igual ao máximo de I. Né? Então, eu determino TI pelo máximo da curva I. Tá? Suponho que a curva I seja assim, né? Então, ele vai ter um máximo que vai me dar TI. Isso eu posso tirar da curva empírica ou, se quiser, do próprio modelo CIRD, tá? Eu tiro o valor de TI. E aí, de resto, eu agora forço que eu tenha a melhor descrição possível. Qual é o melhor valor dos parâmetros R e alfa do modelo de Richards? Modelo de Richards, para quem não lembra, só falando o nome, ele é um modelo assim, né? Então, dC dt é igual a RC 1 menos C sobre K elevado a alfa. Então, eu tenho esses dois valores, R e alfa. E aí a gente observou que se eu escolher R e alfa com esta condição, com essas condições estabelecidas pelas duas equações, aí eu consigo fazer fits razoáveis. A gente pegou casos em que o Q e o P sejam muito próximos de 1, para mostrar que, no caso do Richards, senão o Richards não ia funcionar, né? No caso do Richards, a gente consegue realmente bons fits. E estão aqui os fits. Ó. Então, o CIRD é uma linha preta, o Richards é a linha verde. Você vê que uma está em cima da outra. O mapa é essencialmente exato. Ele não é exato matematicamente, mas ele é, para todos os efeitos práticos, um mapa exato. E em vermelho estão em pontos os dados reais da Itália. E eu escolhi a Itália porque realmente, para o caso da Itália, a gente vai ver isso na próxima aula já, né, quando estiver falando da descrição do modelo da aplicação no Covid do modelo BLN. Esse é um caso em que a gente tem P igual a muito próximo de 1. E a mesma coisa para a Holanda. Né? P é muito próximo de 1. Tão próximo que você não consegue realmente distinguir no olho, né? Se você ficou ruim ou bom. Vocês vão ver, no caso do CIRD, os diversos parâmetros, beta 0, beta 1, tal 0 e tal 1. Vamos botar o modelo aqui para ver o que são esses parâmetros. Beta 0, então, é o valor de beta inicial, antes da intervenção. Depois da intervenção, depois que a intervenção se estabelece, aí o valor de beta vai para uma fração, ele é reduzido. Porque a intervenção, a gente imagina, o que ela causa é melhorar o problema, né? Você não vai fazer uma intervenção para piorar o problema, né? Você vai melhorar o problema. Então, ele vai para um valor que é beta vezes beta 1, é o valor final, depois da intervenção. Tem uma transição exponencial, ou seja, bem rápida, que esse termo aqui, ó,
estabelece uma transição entre um comportamento e outro, e esse beta-1 é tipicamente menor do que 1, né? Estabelecendo, então, que essa transição de um lado para o outro. O mapa, aqui tem algumas figurinhas que eu quero mostrar, ilustrando como é que o mapa funciona. Então, está aqui. Esta primeira é para vocês verem que não tem diferença visual. Se eu pegar a solução do modelo CIRD e comparar com o modelo de crescimento, representado aqui por CT, e simplesmente olhar no olho, nada mais, olhar no olho, para essa escolha aí de parâmetros, alfa igual a 0,572 e R igual a 0,397, no olho você não vê diferença, certo? Então, notem que para todos os efeitos práticos, a gente realmente mapeou um problema no outro. Como eu disse, não é um mapa matemático, como a gente vê aqui pelos desvios. Ó. Esse eta é uma função que a gente olha os desvios dos dois. Agora, olhando matematicamente, o desvio fracional. Né? Eu pego a diferença, CT menos DT e divido por DT. Eu quero saber a fração dos desvios. E ver que esse valor fica em torno aí de sempre menos que 0,1. Nesse intervalo em que o gráfico foi feito, ele é menos que 0,05, né? O erro, né? O erro do fit. É óbvio que ele é zero nesse ponto. Esse ponto aqui, ó, indicado na figura, ele é o ponto em que foi fixado, é o TI. Certo? Então, ele onde eu fixo, obviamente, no final também vai ser zero, porque foi fixado, né? O K é o mesmo. E no início não foi colocado, né? Que é o C0. Então, esses pontos sendo fixados, eu tenho o resto fica meio livre. E aqui, só para a gente ter uma intuição, uma pergunta que se faz muito é: qual é o R0 dos modelos de crescimento? Como é que eu estimo? Quem é o beta do modelo de crescimento? Então, muitas vezes as pessoas, acostumadas aos modelos de compartimento, fazem essas perguntas que não é realmente o propósito do modelo de crescimento, dar esses valores. R0 não é esse o propósito, né? Mas as pessoas perguntam: qual é o R0 de vocês? Qual é o beta de vocês? Qual é o RT? Se pergunta também o RT, né? Qual é o RT de vocês? Eu imagino que essa altura vocês já ouviram, né? Os outros cursos já acabaram, né? Vocês já ouviram falar dessas grandezas todas. Esse mapa permite responder isso. Tá? Então, aqui eu estou mostrando como é que R e alfa variam se no modelo CIRD eu variar a beta. Se eu variar a beta, modelo CIRD, o R alfa tem um comportamento muito suave na região em que a gente chamaria região física. Né? Região física, esses parâmetros têm que ficar entre 0 e 1. E aqui eu tenho R, essa é a variação de R, e essa é a variação de alfa. Então, essa região, a gente chama física, mas seria biológica, né? Certo? É a região em que você consegue fazer uma interpretação biológica razoável para válida, né? Válida para esses parâmetros, R e alfa. Então, eles têm uma variação suave, bem monótona. E o R0, uma vez, se você sabe beta, sabe lambda 1 e sabe lambda 2, você obviamente tira R0. R0 nesse modelo, ele é exatamente beta sobre lambda 1 mais lambda 2. Então, como esses valores são fixados, né, nos fits, então a gente pode fazer um gráfico e em função de beta, com lambda 1 e lambda 2 fixo, ele é uma linha retinha. Então, a gente colocou aqui apenas por referência. Eu quero aproveitar o último minutinho, eu vou voltar isso depois do intervalo, e comentar a questão de e por que não botar ruído direto, ou por que não fazer um mapa direto de um no outro. Vocês entenderam a estratégia aqui, né? Então, eu faço o fit com o modelo de crescimento, identifico um modelo CIRD equivalente, que dá um fit tão próximo, né? Muito próximo, com qualidade, do ponto de vista de qualidade do fit do modelo de crescimento, e aí eu acrescento o ruído na forma do CIRD estocástico. Então, essa estratégia, quer dizer, seria como tratar flutuações, né? Como tratar flutuações. Então, essa estratégia que estou mostrando é um mapa
Eu fico tentando, habilitando a caneta de um aplicativo para usar no outro. Mapa entre o modelo de crescimento e um modelo de compartimento. Que a gente aqui escolheu o CIRD. Compartimentos. E 2, insere ruído na forma convencional no modelo de compartimento. Usa a forma estocástica do modelo de compartimento com os parâmetros já fixados, né? De compartimentos. Não, as flutuações não afetam... deixa eu responder daqui a pouquinho. Modelo de compartimento. Veja, a dinâmica já está toda incorporada. O mapa, ele já carregou a dinâmica, a parte determinística, digamos. Na hora que eu fiz o mapa, eu estou dizendo que a parte determinística, ou seja, vamos voltar aqui para essa figura. Ui. Vamos voltar para essa figura aqui. Para entender isso. Pode ser qualquer uma delas, mas eu quero pegar essa aqui, que tem a suavezinha do CIRD estocástico, né? Certo? Veja, o mapa me permitiu o seguinte: eu agora estou nessa linha tracejada. Esse é o mapa. Tá? Ele conseguiu levar da dinâmica de crescimento para uma dinâmica de um modelo CIRD. Com parâmetro dependendo do tempo, não importa, eu cheguei lá, tá? Eu tenho a linha tracejada. Mas o modelo CIRD me permite incorporar as flutuações através desses ruídos. Isso já está documentado, eu não preciso fazer nada muito excepcional, já está documentado na literatura qual é a natureza desse ruído. Esse ruído é ruído multiplicativo, a forma do ruído já é conhecida para os modelos CIRDs. Então, nesse é um caso em que eu agora simplesmente uso a literatura. Baixo não. Quando você tem ruído multiplicativo, você tem que perguntar como é que ele depende da intensidade da grandeza, porque ele não é só baixo ou alto, ele varia com a intensidade da grandeza. Então, no caso da COVID, a gente sabe que a intensidade do ruído ela cresce, ela é multiplicativa, então ela cresce com a intensidade por exemplo, do número de infectados, né? Então, isso é algo que está incorporado no modelo CIRD. Sim, alguém ia fazer uma pergunta. Pode fazer no Telegram e, de qualquer forma, o ruído depende... Sim. Ruído aditivo, é possível nessa abordagem? Veja, a gente pode colocar, mas não será realista. Você pode colocar, certo? O modelo é um modelo, né? Você faz o que você quiser. Assim como o modelo CIRD e CIRD, você pode considerar beta constante, mas aí na hora que você for fazer os fits, vai ficar fora totalmente. A gente tentou isso. Veja, quando a gente usa um modelo mais complexo do que o anterior, ninguém quer trabalhar mais do que precisa, né? Certo? Então, se o logístico funcionasse, seria uma beleza. Você usaria o modelo logístico em tudo, mas... E quando não funciona? Né? Ou CIRD, ou CIR, né, com parâmetros constantes. Se funcionasse nessa epidemia, seria uma maravilha, mas não funciona. Não importa como você faça os fits, não funciona. Você pode aumentar o número de compartimentos, é claro, tornar mais, digamos, rico o modelo. Você pode fazer isso. Mas isso leva a um outro problema que eu vou discutir na volta, certo? Ok? Que é a questão o que a gente chama nível descritivo, suficiência do nível descritivo. Tá? Eu vou abordar isso também na minha palestra à tarde, mas eu vou aproveitar e falar aqui na volta da aula, certo? Então, 10h50, Sérgio ou Arthur, o início da terceira aula, qual é a hora que começa a terceira aula? Está programada para as 11 horas, Antônio. Mas se o senhor quiser fazer o intervalo de 10 minutos e deixar até 10h05, fica a critério do senhor. Não, vamos fazer esse intervalo. Então, vamos fazer o intervalinho para vocês tomarem uma água. E a gente volta às 11 horas, certo? 11 ok. Horas.